Um livro vem resgatar a trajetória de um dos políticos mineiros mais respeitados em Belo Horizonte, Dr. Célio de Castro, médico, cidadão e político, também conhecido como Dr. BH. Faleceu no ano de 2008. Célio de Castro, trajetória, faz parte das comemorações dos 80 anos de nascimento do ex-prefeito e foi organizado pelo seu filho, Rodrigo Célio de Castro, que está conosco e é o entrevistado do programa Retratos de hoje. Rodrigo, seja muito bem-vindo à TV Horizonte, ao programa Retratos. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado. Gostaria de agradecê-lo, Lúcio, e também a minha companheira Andréia, minha filha Raquel, que sempre perto ajudaram esse projeto dos 80 anos do meu pai. Rodrigo, o que o leitor pode esperar do livro? Olha, lembrança de uma época boa, lembrança de uma época onde a política era uma política feita com coração, com brilho no olho, né? A questão financeira nunca existia. Nem era deixado em segundo plano, porque não existia. Então, existia realmente aquela vontade de fazer o bem, a vontade de fazer a população menos favorecida se tornar mais favorecida, mais digna, mais cidadã. Você acha que é um modelo político que faz falta hoje em dia? Com certeza. Hoje faz muita falta. Eu acho que é um projeto que tem grandes avanços, tanto na área social como na área da própria cidadania propriamente dita, né? Então tem vários. O livro ele é composto por depoimentos, né, de pessoas que conviveram com o Dr. Célio ali ao longo não só da trajetória política, como da vida dele. Sim, várias pessoas. Nós tivemos essa preocupação em colher depoimentos de diversos tipos de pessoas. Nós tivemos médicos, nós tivemos empresários, tivemos jornalistas, colegas seus, tivemos pessoas da área de cultura, enfim, uma gama enorme de pessoas de diversas áreas, diversos segmentos, inclusive de diversos partidos políticos. Então, nós tivemos um livro plural. Rodrigo, me chamou a atenção, eu lendo o livro, o depoimento do ex-presidente Lula, né, que ele cita que ele fala sobre o Dr. Célio. Mais do que um grande médico, Célio foi uma daquelas figuras humanas que nós gostaríamos que existissem mais, porque o mundo seria muito melhor. Célio era um anjo em pessoa. Acho que essa frase, e quem conheceu Dr. Célio de Castro, ou pôde acompanhá-lo na sua trajetória profissional e política, né, acho que resume muito bem, né? O mundo precisaria mais de pessoas como Célio de Castro. O Lula foi um grande companheiro, foi uma pessoa que desde a primeira hora, desde a época da Constituinte, que por sinal meu pai e o Lula foram constituintes de nota 10. Então são pessoas que tiveram aquela luta que começou na época da clandestinidade e até aflorar realmente no poder, né? Hoje esse poder que o Lula tem, a Dilma tem, são oriundos daquela época de clandestinidade, de luta realmente por um ideal maior, né? São depoimentos, alguns com cunho muito pessoal, mas acho que trazem muito o sentimento aflorado. E acho que o Dr. Célio traz esse sentimento de humanidade muito grande, né? Com certeza. Isso se traduz nos 37 anos de HPS, né? São 37 anos que ele trabalhou no Hospital do Pronto-Socorro com histórias maravilhosas, né? Uma delas, se você me permitir, claro. Uma certa vez ele estava em plantão no mês de julho, lembro disso direitinho, no mês de julho. Quando de repente veio um casal a pé, lá de Venda Nova até o HPS, com uma criancinha no colo. E de repente ele chegou assim, eles chegaram, doutor, me ajuda, que essa criancinha, nossa, está passando muito mal e tal. Meu pai pegou, desembrulhou essa criancinha do cobertor. Sim. E quando foi verificar, ela já estava morta, né? O que ele fez? Dobrou de novo, colocou na maca. O que ele podia fazer? Nada mais a não ser abraçar e chorar junto com o pai e com a mãe, a morte do filho. Quer dizer, aquela questão do sentimento era latente nele. Então, é uma coisa que só realmente quem pôde conviver
pôde ver essa questão do sentimento, não só na questão da medicina, como na questão da política, que é um fato muito, uma marca muito interessante dele. Ele trouxe para a política. O doutor Célio nasceu em Carmópolis. Isso. E ele veio para Belo Horizonte para estudar? Na verdade, ele veio fazer o segundo grau, né? Hoje o atual segundo grau, na época era fundamental, não lembro como é que chamava, mas ele veio fazer no Arnaldo, né? Logo em seguida ele passou em primeiro ou segundo lugar na UFMG, como medicina. Já começou então de forma brilhante, passou em primeiro lugar. Sim, na UFMG. Na UFMG. E logo que ele se for, a especialização dele era clínica médica. Era clínica médica. E ele já foi trabalhar logo no HPS? Ele formou... Porque ficou muito tempo lá, você disse? Ele formou e foi trabalhar. Bom, ele fez residência em alguns hospitais, depois ele foi para o HPS, onde ele implantou a clínica médica no HPS e o serviço de urgência e emergência. 37 anos. 37 anos de HPS. E você me dizia que dentro desse hall de homenagens, uma delas vai ser uma estátua, né? Isso. Do Dr. Célio em frente ao HPS. Exato. Nós idealizamos a estátua em tamanho natural, ele de jaleco, estetoscópio, óculos, entrando para dentro do HPS. Acho que é uma homenagem muito sincera e singela a isso tudo. Rodrigo, você como filho, que lembranças você tem de Célio de Castro pai? Uma lembrança muito terna, né? Muito carinhosa, de muito afeto. E uma coisa que não me sai da memória é quando ele chegava depois do HPS, de plantão no HPS, chegava em casa, eu sentia quando ele chegava, quando ele estava entrando no portão de casa, que vinha aquele cheiro, daquela época tinha muito éter, né? Então sentia aquele cheiro forte, e aquilo não saía da cabeça. Então ele chegava, mas mesmo cansado, mesmo depois de 24 horas de plantão, ele não deixava de dar atenção, o carinho, perguntar como é que as coisas tinham ido. Sim. E isso até recente, ele sempre teve essa preocupação. Quando ele era constituinte em Brasília, toda segunda-feira eu levava ao aeroporto para ele pegar o avião e ir para Brasília, e ele me passava algumas, vamos dizer, tarefas, né? Umas recomendações. Sim. E na sexta-feira, quando eu buscava ele novamente, ele vinha me perguntando como é que foi o andamento da semana, o que tinha acontecido, como é que os meninos estavam. Então, enfim, foi um momento assim, muito interessante, uma sinergia muito bacana. Nessa época de HPS, você citou esse caso desse casal com a criancinha. O doutor Célio trazia essas histórias, porque são histórias ricas, né, em sentimentos. Ele trazia isso para vocês, falava desse cotidiano dele dentro do HPS? Sim, muito. Inclusive, eu acho que ele conseguiu passar para a gente a realidade da vida através da realidade do HPS. Ele fazia um simbolismo muito interessante. Isso engrandeceu bastante a criação, né? Rodrigo, seu pai já tinha essa tendência política nessa época em que exercia somente a profissão, a medicina? Olha, é uma coisa também que nós aprendemos com ele. Todo ser humano é um ser humano político, né? Então, ele não podia sair fora disso. Só que você tem duas vertentes. Você está para o lado mais progressista, vamos dizer assim, ou mais reacionário, né? Ele sempre, na época de medicina, ele sempre procurou estar envolvido em DCEs, em movimentos estudantis. E na época dos anos de chumbo, né, na ditadura, houve a movimentação dele em cima dos movimentos clandestinos, na época o PCdoB, enfim. Então, em cima disso tudo, foi criando aquela vontade de não se profissionalizar. Ele nunca se profissionalizou na política, né? Até uma frase que simboliza muito isso, que ele falava: filho, eu não sou o prefeito, eu estou o prefeito. Ou seja, ele tinha uma profissão. Ele não era político profissional. Demonstra o desapego, né? Exatamente. Desculpa, que é necessário a todo e qualquer político. Com certeza. Eu acho que a pessoa tem que ter sua profissão, realmente. Depois disso, se ele quiser servir a população com a política, é digno, é válido e é justo, né? Mas ele, o que ele fez? Então, da época do PCdoB, ele se candidatou pela primeira vez ao PMDB para deputado. Ganhou, porque naquela ocasião só existia o PMDB ou a Arena. Sim. Então, ele se candidatou ao PMDB, foi eleito, foi o deputado constituinte nota 10. Na outra eleição, ele passou para o PSB. E no PSB, ele ficou até o último mandato dele, quando ele, já eleito prefeito pelo PSB na segunda vez, ele foi para o PT. Né? Exatamente. Nós vamos conversar sobre essa brilhante trajetória política do Dr. Célio no próximo bloco.
E você pode nos ajudar a melhorar cada vez mais nossa programação, tornando-se um colaborador da campanha Faço Parte. Além de ajudar a manter os veículos de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte, você estará colaborando para a construção da Catedral Cristo Rei e para as obras de revitalização do Santuário Nossa Senhora da Piedade. Ligue e faça parte deste projeto. Sua adesão é muito importante para nós. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Fique com a gente. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Retratos e hoje falando com Rodrigo Célio de Castro. Rodrigo, nessa trajetória, nesse momento político, doutor Célio, o que ele trazia da medicina para a política? Eu acho que era experiência realmente, né? O que ele tinha ali com as durezas da vida, né? O sacrifício, a morte, a luta pela vida. Pronto, tá aí. Acho que é a luta pela vida. A luta pela vida se traduziu em luta pela política, a luta por uma sociedade justa, a luta por uma sociedade irmã, fraterna. E eu acho que é isso. Doutor Célio, ele foi deputado constituinte, né? Você acompanhou esse período de perto, sentia essas angústias que ele tinha? Não, muito. Várias foram as pressões. Uma outra coisa, voltando ao bloco passado, você me desculpa, mas uma das coisas que o meu pai sempre deixou muito claro para a gente, que a gente tem de ser persistente, que a gente tem de crescer realmente na diversidade. Então, era uma pessoa que, se por motivos pequenos ele fosse desistir dos ideais dele, uma bomba que foi jogada na nossa casa na época, ele teria desistido de ser político. Como é que foi esse episódio? Na ocasião, logo já no comecinho da época da abertura política, existiam grupos paramilitares que combatiam qualquer tipo de movimentação um pouco mais democrática, Sim. Um pouco mais de cunho mais liberal. E ele chegando em casa, depois de um debate, ou numa reunião, não me lembro muito bem, ele chegou a parar em casa, parou o carro na garagem, fechou a garagem e entrou. Quando ele chegou em cima, dentro de casa, nós ouvimos uma explosão horrorosa. Então parou um carro e jogou uma dinamite para tentar matá-lo, né? E aí houve uma confusão enorme. Ele já estava exercendo o mandato? Já, como deputado constituinte. Inclusive, ele fez esse pronunciamento. Aí vieram vários amigos, uns para que ele dormir lá, para proteger. O próprio DOPS colocou na época não era caveirão, um brucutu na porta lá, um caminhão horroroso. E falou, pelo amor de Deus, tira isso daqui. Pelo amor de Deus, não precisa de proteção nenhuma, não. E nesse episódio aconteceu um fato interessantíssimo, porque houve um momento de desagravo, que foi, se eu não me engano, no Sindicato de Jornalistas. E minha memória está me falhando um pouco agora, mas teve um dos jornalistas que falou assim, porque a sigla dessa entidade paramilitar, ou de direita, extrema-direita, era CCC, Comando de Caça aos Comunistas. Sim. E essa pessoa fez uma analogia interessante e falou assim, coragem, Célio de Castro. Então, foi um momento assim, de um simbolismo muito forte. Então, ele realmente nunca desistiu dessa luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Doutor Célio, ele sempre foi assumidamente comunista, assim, de militar no Partido Comunista, sempre teve muito à esquerda? Ou o Partido Comunista era uma opção que ele tinha na época? Ele sempre foi uma pessoa muito à esquerda, né? E muito à frente ao tempo dele, né? Que daqui a pouco a gente vai mencionar um pouco das aberturas, das ideias de vanguarda que ele teve, né?
Eu acredito que ele era uma pessoa que tinha como princípio a liberdade de expressão, a liberdade de ser, né? Ele chegou a ser preso no período Sim, ele foi preso, foi julgado. Outro fato interessante, nós estamos contando alguns fatos pitorescos, né? Sim. Então, ele foi julgado em Juiz de Fora, em 1972. Nessa ocasião, a pessoa, o general que estava, o coronel, um militar que estava no inquérito militar, julgando, né? Sim. Passou mal no momento da audiência. E quem foi que atendeu? Meu pai. Chegou e em cima disso aí e tal, depois foi realmente absolvido e tal, mas foi uma coisa que marcou bastante. Não tem dúvida. E, inclusive, se eu não me engano, está no depoimento, se não me engano, não, está no depoimento do Evilásio, que foi preso junto com ele, está no depoimento do Evilásio. Rodrigo, aí, bom, doutor Célio é deputado constituinte, eu acho que foi o primeiro marco, né, na vida pública dele, e ele foi um dos deputados nota 10 pelo DIAT, né, o DIAP, né, o Departamento Intersindical, né? E foram poucos parlamentares que tiveram essa honra, né, de serem considerados deputados nota 10. O que fez que o doutor Célio merecesse tal honraria? Obviamente, em função do trabalho dele e pela luta que ele tinha em defesa dos trabalhadores. Sim. Exatamente. Na verdade, ele tinha uma ligação muito forte com a questão sindical. Ele participou do ENCLAT, enfim, todos os movimentos do sindicalismo daquela época, que eram permitidos, na verdade. Foi presidente do Sindicato dos Médicos por 2 vezes, então ele tinha aquela questão do sindicato muito forte, muito latente na criação política dele. Então, em cima dessa questão, ele trabalhou toda a carreira política dele em cima de quê? Dos direitos dos trabalhadores, dos direitos das pessoas, que eu volto a frisar, que eram realmente o norte dele, né? E, doutor Célio, mesmo tendo um posicionamento mais à esquerda ou bem à esquerda, ele transitava por qualquer segmento, né? Sim. Qual era o segredo disso? Eu acho que era medicina, mais uma vez, vamos fazer a analogia. Eu acho que era o saber ouvir, né? Ele tinha aquele dom de escutar e de escutar muito bem, né? Então ele tinha aquela característica de pegar assim nas entrelinhas, no menor barulho possível, o que era que estava acontecendo. Então acho que ele levou isso para a vida política também. E também, assim, é um jeito mineiro de fazer política, né? A moda antiga, e quando a gente fala moda antiga, não no sentido pejorativo. Sim, com certeza. Mas eram mineiros que marcaram nosso estado perante todo o país, né, como uma política bem feita, uma política de coragem pela liberdade e também muito honesta, né? Sim, com certeza. Inclusive, o próprio Patrus, ele cita várias vezes que o doutor Célio é um dos poucos políticos que ele conhece que entrou na política e saiu mais pobre ainda. Mas eu falo isso com o Patrus, mas Patrus, isso não é mérito, isso é obrigação. Sim. A pessoa não tem de entrar na política para tirar vantagem de maneira nenhuma. Tem que servir ao povo, né? Exatamente. Acho que essa como é o grande... Bom, deputado constituinte, como que foi o movimento dele para se candidatar ou tornar-se candidato à Prefeitura de Belo Horizonte? Bom, então ele foi eleito constituinte, foi reeleito, já nessa vez pelo PSB, sim, já como líder do governo. Na metade do mandato, ele não chegou a renunciar, saiu para ser vice do Patrus, naquela ocasião. Foi vice do Patrus, logo em seguida, ele saiu candidato a prefeito, inclusive contra até o próprio PT, né? Sim. Venceu. E depois, com o vice já o Marcos Santana, que era do PMDB, depois, já no outro mandato, a prefeito com o Fernando Pimentel, a vice. Foi aí, logo depois disso, em 2001, que ele teve o AVC. Certo. Na época da campanha, da primeira eleição do Dr. Célio, ele enfrentou 2 forças políticas grandes, né? O PT lançando candidato, o PSDB também com outro candidato, e ele chegou com uma via alternativa, né? Talvez pouca gente acreditasse naquele momento que seria viável a eleição dele. Também, qual foi ali o segredo da vitória de Célio de Castro naquele momento? Ele respeitou a inteligência das pessoas. Na verdade, os mineiros, os belo-horizontinos, naquela ocasião, necessitavam, careciam de um novo projeto. E o que foi feito? Foi mostrado o seguinte: uma pessoa que conhece a cidade, que se preocupa com as pessoas e tem total trânsito na cidade, no estado e na federação. Então ele fez essa conjuntura toda. Sim. E mostrou toda aquela seriedade que teve a vida inteira como médico, agora como candidato. Durante aí o mandato, teve um cunho social também muito forte, né? Tanto na saúde,
cultura, esporte. Como que você participou, acompanhava esses momentos, doutor Célio? Qual era o sentimento que ele tinha em relação à cidade, o que ele poderia fazer para o Belo Horizonte? Qual era a meta principal dele? Bom, na verdade, a gente sempre acompanhou, a gente sempre discutia, a gente sempre sugeria, né, de alguma maneira, mas com uma característica muito interessante, a gente tinha muito distinto essas questões. Eu andava, caminhava, participava de todas as campanhas, mas tinha aquela questão, no momento que ele era prefeito, ou ele estava prefeito, como eu já havia falado, eu não era e nem estava vinculado à prefeitura. Eu tinha meu trabalho, mas certamente minha você família. Ouvia ou participava ali com certeza. Dos bastidores, né? Sem dúvida nenhuma. E eu acho que esse compromisso, esse pacto entre nós dois foi muito interessante. Eu nunca tive nenhum tipo de cargo político quando ele estava no poder. Certo. E ele nunca iria me oferecer isso também. Então tinha essa questão. Eu acho que toda essa conjuntura, né, todo esse momento especial que aconteceu, que culminou nessa vanguarda, nessa questão de vanguarda em vários setores ou várias áreas, como você mesmo falou, na cultura, no esporte, na saúde. E eu até exemplifico aqui de uma maneira muito, muito interessante, com 2 projetos que eu vou ser bem breves, que foram, primeiro, Criança Prefeito, onde ele pegava uma criança e essa criança despachava com ele o dia inteiro, o dia inteirinho, da manhã até o final da tarde, com os vereadores, com diplomatas de outros países, sempre vendo o que era a função de um prefeito. Para quê? Para levar aos novos cidadãos o que é a política, o que é o ser prefeito, né? E mostrar isso tudo. E o outro grande projeto, ao meu ver também, foi o Gabinete de Arte, que ele conseguiu levar a cultura às pessoas e, simultaneamente, mostrar o local de trabalho do prefeito. Ele transformou o gabinete dele num local de exposição para artistas mineiros exporem suas artes, enfim. Foi assim, são 2 projetos que, para mim, foram de grande marca. São movimentos simples, mas que mostram a grandeza de um homem público de fato. Exatamente. Né? Principalmente esse com crianças, que hoje em dia nós temos aí um pouco de descrédito com os políticos, né? Mas se deve muito a isso, né? De trazer mais próximo a política e a política feita dessa forma com muita honestidade que o doutor Célio fez. Exatamente. E nós vamos dar uma pausa na nossa conversa, mas daqui a pouco tem mais retratos para você. Não saia daí. Voltamos com o último bloco do programa Retratos e hoje conversando com Rodrigo Célio de Castro sobre o livro em homenagem a seu pai, o doutor Célio de Castro, ex-prefeito de Belo Horizonte. Rodrigo, doutor Célio, durante o segundo mandato, né, sofreu um AVC em 2001. Né? A partir daquele momento, ele não pôde mais exercer a atividade política, é isso? Na verdade, não, porque ele continuou tendo atividades políticas não oficiais, mas foi um grande consultor. Tem que se afastar do cargo, né? Ele se afastou do cargo, mas virou uma espécie de um conselheiro, vamos dizer assim. Apesar de estar afásico, de não conseguir falar, mas várias pessoas iam pedir o consentimento dele ou pedir uma opinião. Você acha que eu devo fazer isso ou não? E ele concordava ou não pela sabedoria dele. Ele ficou afásico, mas não esqueceu a questão. Inclusive, o ex-presidente Lula, sempre que vinha a Belo Horizonte,
ia fazer a visita, ia até ele, né? Sim, com certeza. Sempre que via aqui a Belo Horizonte, tanto ele como os Alencar não abriam mão de ir fazer a visita. Nesse momento, quer dizer, no segundo mandato, qual que era o destino político já traçado para o Célio de Castro? Bom, existiam duas possibilidades. A primeira possibilidade é ele ser vice do Lula, isso foi articulado na ocasião. E a segunda opção seria ser governador de Minas Gerais. Estava também tudo caminhando para esse lado. Só que, em cima de um projeto maior, ele falou, não, o meu caminho é ficar em Minas realmente e está ajudando o Lula a chegar à presidência. Como? Através da articulação com o Zé Alencar. Então, essa articulação para o Zé Alencar ser o vice do Lula partiu do meu pai na ocasião. Por opção dele continuar a caminhada para tornar-se governador, que na época era um movimento quase que natural. Sim. Já naquela época já tinha algumas carências de nomes, né, políticos, nomes realmente, não só de vanguarda, mas nomes que não traduziam de maneira pejorativa a pessoa política, né? Sim. Então ele era uma pessoa política digna, honesta, ética. Eu creio que esses valores do Célio de Castro, ele deveria ter um índice de rejeição muito baixo, né? Uhum. Era uma pessoa muito querida, né, por qualquer segmento, né? Sim, com certeza. Todos os partidários e a oposição a respeitavam muito em função disso, dessa seriedade, dessa honestidade, desse compromisso, né? Sim. O sentimento, então, dele era de dever cumprido, quer dizer, não ficou nada por fazer, então. Não, na verdade, se ele tivesse oportunidade, ele seguiria a carreira. Pelo sentimento dele, né? Mas naquele momento ele não tinha muito mais o que fazer, né? Realmente ele estava num momento já realmente de irreversível, né? Se fosse uma coisa reversível, com certeza ele estaria lá de novo. Mas como era irreversível, ele viu que aquilo ali era um momento realmente dele olhar pela primeira vez para ele mesmo. Sim. Porque até então ele só olhava primeiro para o pessoal do HPS, depois para a população, enfim. Sempre servindo ao outro. E aí ele veio a falecer em 2008. 2008, dia 20 de julho de 2008. Certo. Depois de 7 anos aí, nessa batalha, né, depois do problema do AVC. E de onde partiu a ideia dessas homenagens que começam a ser prestadas agora? Sim, na verdade, os 80 anos eu acho que é uma data simbólica, muito interessante. Houve uma cobrança, cobrança talvez seja uma palavra um pouco forte, mas um desejo das pessoas não de rever a pessoa do Célio, mas o projeto do Célio, que é um projeto um pouco mais amplo, né? Sim, sim. Lógico, a pessoa está ali, é a pessoa que está arquitetando. O valor político que ele deixou, né? Não só político, como pessoa, as duas, também, né? Porque eu acho que político sim, mas também tem muito aquela questão político enquanto cidadão, Sim, né? Exatamente. Então, houve uma grande solicitação que a gente fizesse isso. E aí nós começamos, então, a bolar essas questões desse evento. Começando pelo livro e pelo selo. Certo. Neste ano ainda nós teríamos 5 shows em praças públicas, com uma maneira de agradecer as populações, da população e até como participar as pessoas que não puderam ir ao lançamento do livro, porque foi uma coisa um pouco mais restrita em função do espaço, então esses shows também vão estar remetendo. Depois disso nós vamos ter um torneio de tênis que vai ser feito entre médico e cadeirante, que é uma coisa muito interessante. É um médico de um lado, um médico e um cadeirante de um lado da quadra e um médico outro cadeirante do outro lado da quadra. E o porquê dessa modalidade? Interessantíssimo, boa pergunta. Na verdade, há um tempo atrás, quando meu pai ainda era vivo, ele chegou um dia assim, muito amargurado e mostrou assim a condição dele de cadeirante. Eu falei, pai, não fica assim não, eu vou te mostrar o que o cadeirante é capaz de fazer. E levei a um projeto muito interessante de um grande amigo, o Gerson. Esse Gerson, ele faz um trabalho que chama Tênis para Todos, onde as pessoas com cadeira de roda jogam. Inclusive hoje eu recebi um e-mail do Rafa. O Rafa é uma pessoa maravilhosa, está indo para a Olimpíadas de Londres. Mas uma alegria enorme, conheceu muito meu pai, então ele viu aquela questão e as pessoas falaram assim, a gente quer prestar uma homenagem ao seu pai. Podemos fazer esse torneio? Perfeitamente. Uma então, bela homenagem. Nesse ano, então, a gente finaliza com o torneio. No ano que vem tem a estátua, conforme a gente já havia mencionado, no HPS, um busto no Hospital do Barreiro, que vai levar o nome dele, que é o Hospital Célio de Castro. Certo. E finalizamos com o Instituto, com o lançamento no dia 11 de julho de 2013 do Instituto Célio de Castro. Bom, o Instituto, qual que é o objetivo do Instituto, o trabalho que ele pretende realizar?
Na verdade, assim, na área da saúde, tentando o quê? Humanizar, otimizar aquela questão da superlotação. Por que acontece a superlotação? Porque, de repente, no entorno de Belo Horizonte, ou na Grande BH, a gente não tem hospitais realmente qualificados, preparados para atender o público local. Sim. E acontece o quê? Uma grande ocorrência de atendimento nos hospitais de Belo Horizonte. A gente trabalhar essa questão, a questão da humanização do atendimento na área de saúde. E na área de cultura, que é um viés enorme dele também, fomentar projetos, fomentar novos atores, enfim, uma gama enorme de possibilidades. Bom, e quem quiser enviar sugestões para o Instituto ou conhecer mais essas homenagens, esses movimentos que estão por vir, tem o seu e-mail, né, Rodrigo? Sim. rodrigoceliodecastro@yahoo.com.br. Tem o seu telefone também, 9916-2667. Isto. Né? E parece que você também tem uma solicitação, e quem tiver material para enviar, né, para o Instituto, é isso? Isto. Qualquer foto, texto, caso. Uma pessoa, eu tinha um caso com o Dr. Célio no HPS. Redija isso, passa um e-mail, porque isso com certeza vai estar fazendo parte do nosso acervo. Um resgate de memória que não pode se perder, né? Exatamente. Rodrigo, olhando a vida de Célio de Castro, né, como cidadão, como médico e como político, e no seu caso, particularmente, como o homem da família, como pai, qual que é a característica mais marcante que possa passar por todas essas atividades dele? Eu colocaria uma palavra. Acho que a palavra ali seria respeito. Acho que essa aí seria uma palavra que iria sintetizar a passagem do meu pai por entre nós. O respeito à pessoa, o respeito à família, o respeito ao próximo. Essa palavra, para mim, seria a palavra-chave do meu pai, o respeito. E você acha que, no caso da política especificamente, o doutor Célio, ele tem a imagem dele respeitada pelos políticos atuais, pelas pessoas que passaram por essa trajetória? Olha, da última apresentação dele, vamos falar de apresentação, né? Mas na última aparição dele como político até hoje, em momento algum foi esquecido. Foi sempre colocado como uma pessoa correta, respeitosa e respeitadora, né? Então, acho que em momento algum, lógico, com o passar do tempo a coisa vai esfriando, mas sim, hoje em dia, realmente, ainda é muito forte a imagem dele. Rodrigo, para encerrar nosso programa, tem uma frase do Dr. Célio, que ele diz: na política, o desafio é enfiar a mão na massa e sair com ela limpa. Acho que isso significa bem a trajetória de que foi Célio de Castro, né? Ele deixou a política com as mãos limpas. Tem uma passagem que você comentava conosco antes do programa, né? O Dr. Célio, ele saía pelas ruas, fazia o atendimento como médico de manhã, pegava um ônibus ou um táxi para a prefeitura, não usava o carro público, né? Mas não é nem a questão de usar ou não uma disposição pública que tinha a ele como prefeito, mas o que isso era exemplo para outras pessoas, né? O Dr. Célio é inegável, dentre todas as características que ele teve, a honestidade e o caráter honrado que ele teve, né? Com certeza. Eu acho que isso aí é a marca dele, né? Voltando àquela questão do Patrus, quando o Patrus fala isso, eu falo assim, isso é obrigação. Ele colocou isso para a gente muito claro, isso é obrigação. Você ser certo, coerente, correto, lícito, né? É imprescindível a qualquer pessoa. Então, isso aí acho que foi um dos grandes legados deixados por ele. Com certeza. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença, pela entrevista e obrigado também por resgatar a memória do Dr. BH. Muito obrigado. Eu que agradeço bastante. E o Retratos de hoje fica por aqui, mas você pode nos ajudar a fazer este programa enviando sugestões de entrevistados, críticas e comentários para o e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Também fique sabendo das novidades nos seguindo através do nosso Twitter e também pelo Facebook. Na próxima semana temos um encontro marcado aqui pela TV Horizonte, a emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Até a próxima.